Olá pessoal, hoje o tema desse nosso encontro é introdução às enzimas, ok? Então hoje nós vamos começar a estudar essa classe de proteínas que é muito importante, é muito relevante que nós conheçamos sobre essa classe de proteínas, ok? E por que é que as enzimas são relevantes no estudo da bioquímica? Primeiro, porque praticamente todas as reações vão depender da atividade, do funcionamento dessas enzimas, dessas proteínas. E a primeira pergunta aqui é: o que é que uma enzima faz? Qual é o papel que as enzimas desempenham? E o papel das enzimas é muito simples de entender. O que as enzimas fazem é com que as reações químicas dentro das células aconteçam num tempo hábil para que dê conta da nossa vida, para que dê conta de qualquer forma de vida. Então, qual é o papel das enzimas? O papel das enzimas é funcionar como um catalisador de reações. O papel das enzimas é acelerar a velocidade com que as reações bioquímicas acontecem. Ok? Simples assim. Então, daqui para frente, quando se falar em enzimas, virá a palavra de vocês, virá à cabeça de vocês a palavra catálise, de catalisador. Enzimas são catalisadores biológicos. E aqui nesse nosso slide, só para vocês terem uma ideia, são alguns exemplos de enzimas que vocês não precisam se preocupar. Mas vamos pegar, por exemplo, a última enzima ali embaixo chamada anidrase carbônica. Então vejam, nessa primeira coluna, onde está escrito meia-vida não catalisada, significa que a reação que essa enzima participa, se a enzima não estivesse presente, ela levaria aproximadamente 5 segundos para que ela acontecesse, a reação da anidrase carbônica. E o que é que essa enzima faz? Ela basicamente combina água com CO2 para formar bicarbonato, de uma maneira bem simplificada, ok? Isso é muito relevante para o metabolismo celular. Então essa enzima deve ser muito importante. Agora vejam na terceira coluna onde está escrito taxa catalisada, onde tem ali o símbolo, a abreviatura CACAT. 1 vezes 10 elevado a sexta. O que significa dizer isso? Significa dizer, vejam a loucura. Significa dizer que na presença dessa enzima, essa reação é acelerada 1 milhão de vezes. Uma reação que demoraria 5 segundos. Veja, 1 vezes 10 a sexta por segundo significa dizer que essa enzima em 1 segundo realiza 1 milhão de reações. Em 1 segundo. Depois parem, marquem 1 segundo e vejam quantas coisas vocês conseguem pensar em 1 segundo. Se vocês conseguirem pensar mais de 5 coisas em 1 segundo, vocês já estão de parabéns. Agora imaginem essa enzima que faz 1 milhão de coisas em 1 segundo. Ok? Só para vocês terem uma ideia da velocidade de catálise, de como as enzimas aceleram as reações enzimáticas. E aqui vários outros exemplos para vocês poderem depois avaliar com mais calma. Tudo bem? E como é que a gente vai dar nome para as enzimas? Essa é uma primeira pergunta. Então aqui a gente pode classificar, a gente pode nomear as enzimas de uma maneira muito rápida e simples, que é acrescentando o sufixo -ase. O sufixo -ase ao final do nome da enzima. Então, e o nome dela, ele pode levar em consideração o substrato que essa enzima atua ou mesmo o que essa enzima faz. Então, aqui do lado, imagine uma enzima. Vamos pegar um exemplo fictício, tá? Eu vou inventar um exemplo aqui. Imaginem vocês uma enzima que ligue uma tomada à outra, ó, tá? Então, como que eu posso chamar essa enzima? Bom, se eu levar em consideração o substrato, eu sou a enzima e o substrato para minha reação são tomadas, eu poderia ser chamado de tomadase.
tomadase. É uma enzima que atua sobre tomadas, ok? Porém, se a minha função, por exemplo, for ligar tomadas uma nas outras, ou ligar qualquer outro tipo de moléculas, eu também, então a minha função é ligar, eu posso ser conhecido como uma ligase, ok? Então essa é a maneira que nós temos para classificar as enzimas, ou levando em conta o seu substrato, por exemplo, ou a sua função, ok? Então vejam, nesse nosso exemplo aqui, nós temos enzimas que atuam sobre a sacarose, por exemplo, um disacarídeo nós chamamos de sacarase. Enzimas, por exemplo, que sintetizam ácidos graxos, enzimas que sintetizam lipídios, por exemplo, nós chamamos de ácido graxo sintase, no sentido de que elas sintetizam ácidos graxos. Porém, também existe uma nomenclatura oficial, e essa nomenclatura oficial classifica as enzimas em 6 grandes classes. 6 grandes classes que são essas descritas aqui. Hoje em dia existe até uma 7ª classe de enzimas, mas que não entra aqui no escopo dessa nossa aula. Mas só para vocês ouvirem falar, existem as enzimas chamadas de óxido-redutases, da classe 1, enzimas que são transferases, vocês conseguem deduzir o que elas fazem, enzimas que são hidrolases, hidrolases são enzimas muito relevantes que nós lembremos, porque nós vamos falar de vários exemplos de enzimas que utilizam a água para que a reação aconteça, ok? Portanto, são hidrolases, liases, isomerases e, por fim, a 6ª classe chamada, ou as enzimas que pertencem à classe de número 6, são as famosas ligases. Um ponto muito relevante no estudo das enzimas é entender que não me interessa a enzima, a proteína como um todo. Via de regra, quando nós falamos em mecanismos de enzimas, o que nos interessa mais é o local onde a reação ocorre, é o local em que o substrato se liga, é o local em que os substratos daquela enzima vão se ligar, vão se encontrar. E a esse local nós damos o nome de sítio catalítico, de sítio ativo. Isso é muito importante que nós lembremos. Nesse exemplo, vejam, eu fiz um esqueminha mostrando 4 etapas para uma reação enzimática clássica, simples. Então veja, no estágio inicial nós temos a enzima e o substrato, que é uma bolinha vermelha. E no caso dessa enzima nós poderíamos dar o nome dela de bolase, não sei, talvez, ou convertase. Porque qual é a reação que ela está catalisando? Ela está fazendo com que bolinhas vermelhas se transformem ou se convertam em bolinhas verdes. Ok? Então, num primeiro momento, eu tenho o substrato de um lado e a enzima do outro. Num segundo momento, há o contato, há a ligação do substrato à enzima, ao sítio ativo da enzima, e nós dizemos que então forma-se um complexo enzima e substrato. A mágica acontece, a reação ocorre, a bolinha vermelha, o substrato é convertida em bolinha verde, o produto. Nesse terceiro momento nós temos o complexo enzima-produto. E é claro, logo em seguida esse produto é liberado para seguir a sua vida e ser feliz. Se vocês repararem, durante essas 4 etapas, a única parte, o único componente dessa reação que não sofreu, o único componente dessa reação que não foi consumido ou que não foi modificado, transformado de maneira definitiva, foi a própria enzima. Isso é maravilhoso de vocês lembrarem. Significa dizer que as enzimas elas não são consumidas durante as reações químicas. As enzimas elas podem ser reutilizadas, as enzimas podem ser recicladas. Nesse outro slide, apenas para vocês, para ilustrar melhor o papel do sítio ativo e a reutilização das enzimas, ok?
Um outro ponto relevantíssimo, muito relevantíssimo sobre o estudo das enzimas é que as enzimas, pessoal, elas não são, elas não atuam sobre qualquer reação química. Não, muito pelo contrário. As enzimas apresentam o que nós dizemos um alto, um elevado grau de especificidade. Em outras palavras, as enzimas são muito específicas quanto aos seus substratos, quanto às reações em que elas participam. Trocando em miúdos, as enzimas são muito frescas, elas não gostam de qualquer coisa, ok? Essa alta especificidade das enzimas é muito bacana que seja assim, porque evita com que uma mesma enzima saia degradando, saia quebrando tudo que ela vê pela frente. Só para vocês terem uma ideia, um exemplo de uma enzima chamada tripsina. A enzima tripsina é uma protease. Protease ou proteinase. O que uma protease deve quebrar? Proteínas. Faz sentido. Então, para quebrar proteínas, eu sei que proteínas são polímeros de aminoácidos unidos por ligações peptídicas. Logo, as proteases, elas quebram as ligações peptídicas. E vejam, nesse nosso esqueminha aqui, nós temos 3, 6, 7, 8 aminoácidos. Então se eu jogar a tripsina ali, ela vai quebrar essas 7 ligações peptídicas? Não, não vai. Não vai porque ela é muito específica. Ela só é capaz de clivar as ligações peptídicas se e somente se ao lado aminoterminal dessa cadeia o aminoácido for um aminoácido básico, como por exemplo a lisina, a arginina ou a histidina. Reparem que das 7 ligações peptídicas, apenas 2, portanto, são substratos para a tripsina. Ok? Então, ao final da ação da tripsina, esse segmento, esse polipeptídeo, ele vai ter, na verdade, 3 fragmentos distintos, né? Um fragmento com a glicina e a lisina, um fragmento com a alanina, a serina e a arginina, e um fragmento com a glicina, o aspartato e a glicina. Ok? Isso mostrando que as enzimas são muito específicas. E um dos primeiros cientistas a relatar essa especificidade foi Emil Fischer. Fischer foi um grande cientista e ele disse o seguinte: a especificidade das enzimas é tamanha que se assemelha à complementariedade de chaves e fechaduras. É só você pensar: a chave do seu carro, a chave da sua casa, ela abre a porta da casa do seu vizinho? Ainda bem que não, porque seria constrangedor muitas vezes. Então, quando nós pensamos no modelo de chave e fechadura, nós imaginamos o que Fischer disse, que o substrato e o sítio ativo da enzima, eles são perfeitamente complementares. Eles se encaixam de maneira perfeita um ao outro. Esse é um modelo, o famoso modelo chave e fechadura de Fischer. Porém, com o caminhar dos anos, com o avanço da ciência, um outro pesquisador chamado Daniel Koshland, ele, a partir de estudos de mecanismos de enzima, ele percebeu o seguinte: muitas vezes o substrato da enzima ele não é perfeitamente complementar ao sítio ativo da enzima. Ele não é perfeitamente complementar. Vejam, é como se fosse nesse esquema. Se fosse chave e fechadura, seria alguma coisa assim, ó, perfeitamente complementar. Agora, no modelo do encaixe induzido, não é perfeitamente complementar. Olha, parece que não encaixa. Porém, Daniel Koshland disse o seguinte: uma vez que o substrato se ligue à enzima, o substrato faz com que a enzima se altere transitoriamente. Olha que lindo! Com que a enzima se altere. Uma vez ligado o substrato, a enzima se altera e aí sim a reação é capaz de acontecer. Então, o que o modelo do encaixe ou induzido ou o modelo de Koshland diz é que
a ligação do substrato à enzima altera transitoriamente o formato da enzima para que ela então faça a sua catálise, para que então a reação ocorra, ok? E isso é muito legal, porque isso assegura, isso garante que a enzima só esteja ativa quando tiver o seu substrato. Uma vez que não há o substrato ideal para ela, essa enzima não será capaz de realizar nenhuma reação. Isso é muito interessante de nós pensarmos. E já adianto a vocês que muitas das enzimas que nós estudamos na bioquímica são enzimas que respondem ou que trabalham segundo o modelo de Koshland, um modelo do encaixe induzido. Tudo bem? Um outro ponto, pessoal, é o seguinte: as enzimas, além de elas, vamos lá, recapitulando, né? As enzimas aceleram as reações, possuem um sítio ativo, recebem um nome, o final do seu nome sempre vai ter ase, na maioria das vezes. Claro que, igual no exemplo que eu dei, tripsina. Ah, mas tripsina não acaba em ase. Bom, mas tripsina é o apelido da enzima. O nome da enzima tripsina é um nome muito grande, um nome diferente. Então a gente colocou um apelido, tripsina, ok? Além disso, as enzimas elas não são consumidas durante as reações químicas, isso é relevante que nós lembremos, e as enzimas elas são complementares aos seus substratos, ok? Não tão perfeitamente, muitas vezes, porque existe o mecanismo do encaixe induzido. E um outro ponto relevante é entender que as enzimas, para funcionar, muitas delas precisam de cofatores, precisam de colegas, os colegas das enzimas, que são fatores, que são compostos orgânicos ou não, que fazem com que a enzima se torne ativa. Então, quando esses cofatores forem íons, como cobre, ferro, zinco, molibdênio, enfim, metais inorgânicos, nós chamamos esses cofatores de cofatores comuns ou simplesmente cofatores. No entanto, muitas enzimas vão precisar de colegas, que são moléculas orgânicas, ou seja, que são moléculas formadas por carbono, basicamente. Como, por exemplo, NAD, NAD+, FAD, coenzima A, NADP, NADP. Esses cofatores enzimáticos que geralmente são, essas coenzimas geralmente são derivadas de vitaminas do complexo B, por exemplo, ok? Então, o que é que uma coenzima faz? Uma coenzima auxilia o trabalho das enzimas e muitas vezes essa coenzima ela não é possível se desligar da enzima. Em alguns casos é possível, em alguns casos eu consigo separar a coenzima da enzima. E aí, quando essa coenzima não for possível de ser dissociada, sem com que eu estrague, sem que eu desnature a proteína, eu chamo de grupo prostético. Então, um grupo prostético é basicamente uma coenzima, um cofator que não se desgruda da enzima, ok? E quando nós temos o seu cofator, a parte proteica mais o seu cofator, nós chamamos de holoenzima. A enzima sem o seu cofator, sem a sua coenzima, nós chamamos de apoenzima, ok? Sem muita crise. A última coisa que eu queria trazer para vocês aqui hoje é o seguinte: pensem. Será que eu quero que as enzimas estejam trabalhando, todas as enzimas das minhas células, a todo vapor, 24 horas por dia? Será? O que vocês acham? Talvez? Bom, vamos tentar pensar assim. Imagine você, vou inventar uma enzima
chamada macarronase. Macarronase, uma enzima que mora dentro do meu estômago. Será que eu quero que essa enzima macarronase esteja trabalhando 100% da atividade dela 24 horas por dia? Eu acho que não, não é? Talvez seja mais interessante com que ela esteja trabalhando 24 horas, talvez seja interessante que ela esteja trabalhando a todo vapor quando eu ingerir macarrão. Faz sentido? Porque se não tiver macarrão, por que ela vai estar trabalhando aqui dentro? Se ela é muito específica. Vamos pensar dentro da célula. Será que uma enzima que degrade glicose, por exemplo, uma enzima responsável por quebrar a glicose, será que eu quero que ela esteja trabalhando 24 horas por dia sem parar dentro da minha célula? Mesmo se as concentrações de glicose estiverem baixas? Acho que não. O que eu quero dizer é o seguinte, é que existem mecanismos muito finamente regulados para controlar a atividade das enzimas. Em outras palavras, existem mecanismos de regulação enzimática que são relevantes que nós entendamos, pelo menos um pouquinho, que nós consigamos enxergar como eles funcionam. E o mecanismo mais simples de entender é o mecanismo que envolve a síntese e a degradação de enzimas. Ora, enzimas são proteínas e, como qualquer proteína, a instrução para que ela seja construída está no DNA. Então, como qualquer proteína, há de ser transcrita, há de ser traduzida, há de ser modificada, secretada ou direcionada para algum local específico da célula. Ou seja, as enzimas podem ser feitas ou podem ser degradadas. E aqui a ideia é muito simples de se pensar. Imagine você que você tem dois pedreiros trabalhando numa obra para você. Você contrata 2 profissionais e você pede que eles levantem um muro para a sua casa. E você tem 2 trabalhando e eles estão trabalhando na velocidade máxima que eles podem, né? Eles não têm como fazer muito mais do que eles já estão fazendo, mas você precisa acelerar o fim dessa parede, você precisa que essa parede fique pronta muito mais rápido. Ora, uma das coisas mais óbvias que você pode fazer é chamar, é convidar, é contratar mais profissionais. Você pode ligar para a casa dos pedreiros e falar assim, olha, eu preciso de mais 3 pedreiros. Então você vai ligar para a casa, esses pedreiros vão sair da casa dos pedreiros, vão de carro, chegar até a sua casa e aí você terá mais pedreiros para fazer com que o muro suba. Então nesse caso você está contratando novos pedreiros. É a mesma coisa com as enzimas. Quando nós falamos na regulação de por síntese ou degradação, é isso que eu estou dizendo, é isso que eu estou me referindo. Eu estou me referindo a uma forma de regular a velocidade das reações químicas, de uma determinada reação química, né? Fazendo novas enzimas, ok? E o contrário também é verdadeiro. Ah, não, mas agora eu não estou com pressa. Eu quero que esse muro fique seja levantado muito devagar, porque eu gosto da vista que tem para além do muro. Então eu quero que esse muro suba bem devagarzinho. O que você faz? Olha, você tinha 5 pedreiros, você vai falar assim, olha, muito obrigado, eu vou ter que mandar 4 embora. Eu vou ter que dispensar 4 desses profissionais. Claro que um só, o muro vai subir mais lento. Então, em outras palavras, um dos mecanismos de regulação enzimática é a síntese ou a degradação de enzimas. Um outro mecanismo muito mais relevante nesse curso é o que nós chamamos de alosteria, ou de regulação alostérica. Então, a primeira coisa é, o que são enzimas alostéricas? Enzimas alostéricas, e já adianto a vocês, todas ou praticamente todas as enzimas que nós fomos dar ênfase no curso de bioquímica são enzimas alostéricas. Então é importante que nós entendamos o que elas são, porque elas não são simplesmente enzimas, por isso chamam enzimas alostéricas.
Enzimas alostéricas são enzimas que, além de possuírem o sítio ativo, o sítio catalítico, elas possuem um outro local, uma outra parte da sua estrutura, chamado de sítio regulador ou sítio modulador, que é onde irão se ligar moléculas reguladoras, efetoras, moduladoras da atividade dessa enzima. Então, enzimas alostéricas são enzimas que possuem um sítio catalítico e um sítio modulador. E esses moduladores, esses efetores, eles podem ser considerados tanto moduladores positivos, efetores positivos, e quando eu falar efetor positivo, significa que, uma vez ligado na enzima, essa enzima passa a trabalhar com mais eficiência, com mais rapidez, acelera a atividade, acelera a taxa de catálise, mas também existem reguladores, efetores negativos. E os reguladores, os moduladores, os efetores negativos, uma vez ligados na enzima, farão com que a atividade dessa enzima seja reprimida. Em outras palavras, a ligação de um efetor negativo faz com que a taxa de catálise diminua, com que a enzima trabalhe mais devagar, quase parando muitas vezes. Ok? E nós podemos classificar esses efetores como, por exemplo, efetores homotrópicos ou enzimas com efetores homotrópicos. Homo de iguais. Então veja, quando o substrato da enzima, além de substrato, também for um regulador, então veja, o substrato é a bolinha amarela e o regulador também é uma outra bolinha amarela. Nesse caso, ambos são os mesmos. Então eu digo que é um regulador homotrópico, que é um efetor homotrópico. E de uma maneira quase que dedutiva, você consegue entender que os reguladores homotrópicos, geralmente, eles são positivos. Porque faz sentido. Pelo menos na minha cabeça faz sentido. Por quê? A enzima só irá trabalhar a todo vapor quando que nós queremos que ela trabalhe a todo vapor? Quando tiver bolinhas amarelas, quando tiver o substrato. Então, veja como quem criou isso é maravilhoso. Pensou muito. Uma vez que exista o substrato para a enzima, você quer que ela trabalhe rápido. Mas quem vai ser o sinal para ela trabalhar rápido? O próprio substrato. O próprio substrato, isso dá vontade de chorar, de tão bonito. Veja, então, o substrato estando no meio, tendo muitas bolinhas amarelas, eles vão se ligar. Uma dessas bolinhas amarelas se liga no sítio ativo e fala para a enzima, acelere, trabalhe rápido. E aí ela vai, faz todo a sua reação acontecer. Ok? Então os reguladores homotrópicos geralmente são positivos. Agora dá vontade agora nós vamos ficar emocionados, porque veja, quando o efetor ele for diferente do substrato da enzima, nós vamos dizer que é um efetor heterotrópico, é uma enzima com reguladores heterotrópicos. E vejam, geralmente o regulador heterotrópico, o regulador dessas enzimas, não é o substrato. Sabe o que é? Geralmente, o regulador dessa enzima é o produto da reação. É o produto da catálise enzimática. Sim, eu sei, é lindo, né? Dá uma vontadezinha de chorar, de tão perfeito. Mas veja se faz sentido. Veja se faz sentido esse caso. A enzima trabalha convertendo bolinhas amarelas em quadradinhos vermelhos. Nesse exemplo que a gente está inventando. Como que ela sabe que ela tem que parar?
Porque ela chega a um ponto em que ela transformou tantas bolinhas amarelas em bolinhas vermelhas, que essas bolinhas vermelhas estão numa concentração tão alta que são capazes de se ligar no sítio catalítico para falar para ela assim: enzima, pare! Pare de transformar bolinhas amarelas em quadradinhos vermelhos, porque não cabem mais quadradinhos vermelhos aqui dentro. Olha que lindo, olha que lindo. Esse exemplo é um exemplo muito bacana de vocês compreenderem. Essa enzima, chamada aspartato transcarbamilase, tá? É uma enzima que participa da síntese de nucleotídeos. Lá daquele nucleotídeo que nós chamamos... lembram daquelas 4 letrinhas do DNA? A, T, C e G? Pois bem, essa é a primeira enzima de uma sequência de enzimas que vai fazer a letrinha C. Veja que bonito. Como que a célula sabe? Se vocês lembrarem, o C, citosina, sempre se combina com a guanina. Então sempre o C vai se combinar com o G. Como que a célula sabe quantos C fazer? Quantos? Então veja, imagine que nós tenhamos, para ficar rápido e fácil, 10 guaninas. 10 guaninas. Então eu quero que a célula faça 10 C, 10 citosinas, ok? Para se ligar com as 10 guaninas. Então vamos lá. A enzima foi lá e fez uma citosina, se ligou com uma guanina. Fez 2, 3, fez 4, fez 5, fez 6, fez 7, fez 8, fez o 9, fez o 10º, e a hora que ela fizer o 11º nucleotídeo, a hora que ela fizer a 11ª citosina, que não vai ser mais necessária para se ligar com a guanosina, o que vai acontecer? Esse Czinho a mais vai vir e vai se ligar no sítio regulador e vai falar para a enzima: pare, não precisa mais fazer outro de mim, porque você já fez na quantidade suficiente. É lindo. Não é possível que vocês não achem isso lindo. Isso é maravilhoso. Isso dá vontade um pouco de chorar. Vou até dar um pause aqui que eu estou um pouco emocionado. Com licença. Pronto. Já me recuperei. Eu me recupero rápido. E por fim, pessoal, um último exemplo de regulação enzimática, além de síntese e degradação e além de regulação alostérica, é o que nós chamamos de modificação covalente reversível. Modificação covalente. E se nós recordarmos, modificação covalente é um tipo de ligação forte, é um tipo de ligação estável. E nesse curso nós vamos falar basicamente e apenas de um exemplo de modificação covalente. Nós vamos falar apenas um exemplo de moléculas que se ligam de maneira forte, de maneira duradoura, de maneira estável às enzimas, e essa molécula será um grupo fosfato, não é um fósforo, um P apenas. Nós representamos por P, mas esse Pzinho significa HPO4 2-, tá? É um grupo fosfato, e a esse processo de ligação de grupos fosfato nós vamos chamar de fosforilação, ok? Então, um exemplo de regulação covalente é fosforilar ou desfosforilar uma enzima. Não é o único, ok? Existem diversos outros, mas esse é bastante importante que nós lembremos. E um ponto importante é vocês entenderem que a fosforilação não necessariamente estimula a atividade enzimática. Não, nem sempre a fosforilação irá estimular uma enzima. A fosforilação também pode ser utilizada para inibir uma enzima. Então nós vamos ter que estudar isso depois, caso a caso, para cada enzima é um tipo diferente. O que não vai mudar nunca é o sobrenome das enzimas que usam o fosfato vindo do ATP
para fosforilar enzimas. A essas enzimas nós vamos dar o sobrenome de quinases ou sinases. Então vocês podem escrever sinases com C, quinases com Q, quinases ou quinases com K. Você escolhe. Bioquímica é bom porque você pode ficar ao seu bel prazer. Você escolhe como escrever. É muito tranquilo. E todas aquelas enzimas que, ao invés de colocarem fosfato, ao invés de fosforilarem, forem enzimas que desfosforilam, forem enzimas que retiram fosfato, nós daremos o sobrenome de fosfatases. Fosfatases, ok? Então, nesse exemplo aqui, vejam, existe um polímero chamado glicogênio, e o glicogênio ele é formado por um monte de bolinhas brancas, e cada bolinha branca dessa é uma glicose. Não nos interessa isso agora. Mas interessa entender o seguinte: existe uma enzima chamada glicogênio fosforilase, e essa glicogênio fosforilase ela pode estar ativa ou inativa. Ela pode estar trabalhando, quebrando o glicogênio, ou ela pode estar parada, não quebrando o glicogênio. O que é que vai dizer para ela esteja ativa ou inativa? Nesse exemplo, para essa enzima, é ela estar ou não ligada a um grupo ou agrupamentos fosfato. Em outras palavras, estar ou não fosforilada faz com que ela fique na sua forma ativa ou inativa. Reparem que nesse exemplo a glicogênio fosforilase estará ativa na sua forma fosforilada, com aquele pezinho representando grupamentos fosfato. Por outro lado, a enzima estará inativa quando não tiver um grupamento fosfato ligado a ela. Então aqui, só para vocês, vejam se vocês entendem. Existe uma enzima chamada, olha o nome da enzima, glicogênio fosforilase quinase. O que é que a glicogênio fosforilase quinase faz? Bom, quinases são enzimas que colocam fosfato. Então, a glicogênio fosforilase quinase coloca fosfato em quem? Na glicogênio fosforilase. Existe uma enzima chamada glicogênio fosforilase fosfatase. Ora, fosfatases são enzimas que retiram fosfato. De quem? Glicogênio fosforilase fosfatase desfosforila a glicogênio fosforilase. O que eu quero dizer para vocês é, nós vamos ver aqui para frente que são várias enzimas que atuam, inclusive umas sobre as outras. Esses mecanismos eles são muito comuns na célula. Enzimas regulando enzimas, ok? Mas nós iremos ver com calma isso nos nossos próximos encontros. Ok, pessoal? Então, o que eu queria falar para vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, retornem os vídeos e não deixem de ler os livros, tá bom? Isso é muito importante. Até um próximo encontro e força que já está tudo acabando. Logo tudo vai voltar ao normal. Tchau, pessoal. Até logo mais.